Olá, eu sou a Metoyan e você está aqui neste vídeo deste meu canal para mais uma leitura de tarô virtual. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estou muito feliz com a sua presença aqui comigo. Vamos lá então para essa tiragem de hoje. Vamos ver aí o que o tarô tem para te revelar, tá bom? A respeito desse assunto. Lembrando, né? Esse assunto aqui, ele é mais específico, então é para aquelas pessoas que não sabem exatamente o que elas não estão conseguindo enxergar que é importante sobre a situação, a relação que elas estão tendo. Às vezes é um detalhe que pode fazer diferença. Às vezes ouvir uma mensagem aqui da espiritualidade que pode te abrir os horizontes do porquê que uma certa situação está acontecendo entre você e a pessoa que você gosta. Então aqui não importa muito se você está junto, separado dessa pessoa. Eu vou ler a tiragem de forma geral, tá? Pegue então para você o que fizer sentido para sua situação e analise bem se a tiragem faz sentido no geral, né? Da energia do que está sendo falado. Porque é possível que existam mensagens para você aqui, em alguma dessas pedrinhas, ou até em mais de uma, mas também é possível que não exista, tá? Às vezes a gente pode estar num vídeo e naquele vídeo não tem uma mensagem, ou então a gente escolher a pedrinha errada, isso pode acontecer, tá? Então se concentre muito bem, pense muito bem, analise direitinho aqui as pedras, faça com calma, pense com o coração, não pense com a razão, sinta a sua intuição para poder escolher a pedrinha certa, tá bom? Vamos lá então, vou apresentar a pedrinha para vocês e se vocês tiverem dificuldades para escolher, tem um vídeo aqui na descrição que eu fiz no meu canal e ele pode ajudar vocês a escolherem melhor a pedrinha, a aproveitarem melhor uma leitura virtual também, tá bom? Então vamos lá. Pedrinha de número 1 é a pedrinha marrom. Pedrinha de número 2 é a pedrinha laranja. Pedrinha de número 3 é a pedrinha amarela. Tá bom? Escolha a pedrinha que faz sentido para você, tá bom? Veja o que faz sentido na sua situação e veja o que é melhor para você aqui dessas energias, o que faz sentido nesse seu momento. Bom, vou começar aqui pela pedrinha de número 1, que é a pedrinha marrom. Vou colocar as duas outras aqui de lado. Vamos para a pedrinha marrom. Olá, pedrinha marrom. Peço desculpas, inclusive, pelos barulhos de fundo. Tem uma TV alta aqui do vizinho. Então, vamos lá. Enquanto isso, vamos tirando aqui as cartas. Geralmente, eu não aceito as cartas que pulam, tá, gente? Porque, pra mim, na minha cabeça, eu aceito as cartas que vierem. Eu quero tirar de forma consciente. Porque se ela tiver que vir, eu acredito que ela virá independente, tá bom? Eu geralmente aceito mais quando elas vêm juntas, coladas, ou algo do tipo, eu sinto que eu tenho que tirar mais cartas para poder entender melhor o contexto. Aí sim, tá bom? Mas não é o caso aqui. Então, se elas pulam, eu guardo e depois eu deixo elas vir. Mas vamos ver então o que é importante saber sobre vocês, que você não está conseguindo enxergar. Vamos ver o que é importante saber sobre essa situação entre você e essa pessoa. Deixa eu tirar esse negocinho aqui. Pronto. 2 de copas. 2 de espadas. 4 de espadas. O que é importante? O que é importante saber que você não está enxergando? Olha, a mensagem aqui nessa tiragem é um pouquinho delicada.
Não é aquela mensagem que as pessoas geralmente gostam muito de ouvir, mas aqui tem um chamado bem forte de você ter que se... de algo que você não tá, né, conseguindo enxergar, é que talvez existam muitas e muitas diferenças entre você e essa pessoa. Esse 2 de copas no negativo, com esse 2 de espadas no positivo, e o 4 de espadas aqui no meio, me veio essa sensação de diferenças, sabe? Que às vezes podem ser difíceis de serem conciliadas. Não digo que não possa ter como, porque o 4 de espadas ele me fala de potencial de cura, regeneração, de algo que pode, com o tempo, se apaziguar e vocês entenderem essas diferenças, encontrarem um equilíbrio entre vocês. Mas neste ponto onde vocês estão, me parece que existe... É como se tivesse uma dificuldade de vocês conseguirem conciliar as coisas, né? Porque a carta 2 de copas aqui no negativo me fala de vocês tendo alguma desarmonia de pensamentos, principalmente, e no que reflete nos sentimentos também, por conta dessa junção do 4 de espadas com o 2 de copas. Vocês podem ter, por exemplo, uma sensação de que vocês não conseguem... Como posso falar? Chegar num ponto em que é bom para os dois, em que as coisas fiquem tranquilas. Então, você pode sentir que essa pessoa, ela sente as coisas de uma forma diferente de você, ou ela demonstra sentimentos de uma forma diferente de você, ou que vocês estão em níveis de sentimentos neste momento diferentes. Então, por exemplo, às vezes um demonstra muito, outro demonstra pouco. Eu acho que, inclusive, pode ser uma coisa que você tenha dificuldade de até admitir, às vezes, pra você, sabe? Eu digo isso por conta da energia do 4 de espadas com 2 de espadas aqui, tá? Pode ser uma coisa que, às vezes, é meio... uma situação que é difícil de digerir, de admitir pra si, sabe? Que você, às vezes, prefere nem fingir que nem tá vendo, assim. Então... eu acho que isso é bem característico aqui, né? Vocês provavelmente sentem coisas de formas diferentes ou demonstram sentimentos de formas diferentes. E vocês provavelmente também pensam sobre sentimentos de forma diferente, porque é diferente, né? Muito diferente aqui. Vou bugar vocês, né? Desculpa, mas assim, quando a gente sente uma coisa de forma diferente do outro, é uma coisa. Quando a gente pensa sobre um sentimento, é outra coisa, entende? Porque, por exemplo, você pode ter uma ideia do que é amor de verdade. Aí, pra você, amor é uma coisa tranquila, uma coisa calma, é paz, é rotina. Pro outro, às vezes, amor não é isso. Amor é uma coisa avassaladora. Pra outra pessoa, às vezes, amor é algo que tem que, assim, pulsar nela. Ela não pode conseguir nem explicar. Entende? Isso é o pensamento que a gente tem sobre amor. Que é diferente do sentir, né? Ou do demonstrar. Então, assim, o que é importante você saber aqui, você não está conseguindo enxergar, é essa diferença entre vocês. É você conseguir, e você conseguir entender que, mesmo tendo essa diferença, ainda assim há potencial. Existe potencial, tá? Existe potencial de vocês conseguirem se entender, mas para isso existe necessidade de se recolher, pensar, respeitar o outro. Aqui o 2 de espadas é uma carta que fala bastante desse ponto de vista do positivo dela, de que
tá tudo bem existirem ideias diferentes, que elas podem trabalhar em conjunto e funcionarem, tá? Mas para que isso seja possível, primeiro é preciso se entender internamente com isso, com essa realidade. Não pode fechar os olhos para ela, não pode fingir que ela não tá ali, não pode, sabe, colocar o sentimento acima de tudo, achando que o sentimento é a única coisa que importa. Que o 2 de copas no negativo pode me falar também, às vezes, de você podendo querer enxergar o amor de uma forma, às vezes, muito. Como fala? Não digo iludida, mas sabe quando a gente coloca o amor num pedestal e acha que o amor é tudo e que ele vai vencer tudo? Você pode, às vezes, ter essa pretensão, sabe? Você dentro de você achando que só por vocês se gostarem, vocês vão conseguir vencer todas as diferenças. E assim, isso não tá totalmente errado. Vocês se gostando podem, através desse sentimento, conseguir fazer, trazer cura para vocês se entenderem, as coisas darem certo. Só que assim, não é só através do sentimento, é também através da conciliação, do respeito ao posicionamento do outro, a como o outro enxerga as coisas. Tirando um tempo para poder pensar, analisar a situação com calma. É também usado muito da razão, porque você vê, tem 2 cartas aqui no positivo que são de espadas. E a carta de espadas fala de pensamento, de lógica, de raciocínio, de ideias, de comunicação. E aqui, assim, pode ser que você tenha a ideia de que só o amor, só do amor existir e ele estar ali entre vocês, ou só o sentimento bom que vocês podem ter um pelo outro, que aqui o 2 de copas pode me falar de que vocês realmente têm um sentimento um pelo outro, ainda assim, você pode achar que isso é o suficiente. Só de isso existir, isso estar ali, já vai resolver muita coisa. Mas com essas 2 cartas no positivo, me diz que não. Entende? Em alguns outros casais ou em alguns outros, né, envolvimentos, pode ser que a maneira como as pessoas se gostem realmente resolva muitos pontos. Mas aqui no cenário de vocês, não me parece o caso. Me parece que o sentimento, inclusive, às vezes pode até mais atrapalhar do que ajudar para que vocês se entendam. Porque o 2 de copas está no negativo. Então, o 2 de copas às vezes pode ser, por exemplo, ai, como eu gosto muito dessa pessoa e ela gosta muito de mim, então uma hora a gente vai se entender. Uma hora a gente vai se acertar, porque o amor vence tudo, não vou nem precisar me preocupar, não vou nem ter que esquentar a cabeça com isso. Uma hora as coisas dão certo, uma hora as coisas se encaixam. Mas não, porque aqui vai precisar de conversa, aqui vai precisar de se recolher e respeitar quando o outro se recolhe também. Não ver o outro quando ele se recolhe como uma ameaça necessariamente. Lembrando, tá, gente? Eu não estou aqui dizendo que é correto uma pessoa fazer aqueles jogos de silêncio ou aquele quente e frio, sabe? Que tem gente que gosta de fazer, que se aproxima, demonstra carinho, depois se afasta. Ou então, quando briga, faz jogo de silêncio, fala assim: não vou falar, não vou responder, não vou falar. Não estou defendendo isso. O que eu estou defendendo é uma pessoa. Se, por exemplo, vocês têm uma boa comunicação e a pessoa fala: olha, não quero conversar sobre isso agora, prefiro me acalmar, prefiro pensar comigo, depois a gente conversa. A pessoa com maturidade, ela explica pra você que ela precisa de um tempo, que ela precisa se resguardar, né? Você aceitar. Quando é assim, quando a pessoa tem maturidade, tá? Porém, aqui existe também um potencial de que, em alguns casos, não exista muita maturidade emocional e muita maturidade para se comunicar, tá? Por conta desse 2 de copas aqui com o 4 de espadas. Então, vocês podem ter dificuldades, inclusive, né, de se recolherem e terem os seus momentos que é pra você só. Inclusive, pode ter aqui também alguns casos em que as pessoas têm dificuldade de se desconectar da pessoa. Por exemplo,
Sabe quando você se envolve com uma pessoa e acaba que você mistura quem você é com quem a pessoa é? Não que isso, em uma certa medida, não aconteça com todos os casais, né? Eu acredito que em todos os casais isso aconteça. Mas aqui pode acontecer de uma forma mais forte. Talvez por essa visão do amor muito exacerbada, achando que o amor vence tudo e que o amor. Então pensa assim: ah, não, eu e ele somos um só. Mas aqui deixa muito claro no Dois de Espadas que não, vocês não são um só. Vocês são duas pessoas com duas ideias diferentes, dois pensamentos diferentes, que agem provavelmente de formas diferentes, sentem as coisas de forma diferente, que podem chegar num comum acordo, num ponto onde ambos se ajudam e que isso faça bem para vocês e as coisas possam funcionar. Mas só se estiverem dispostos a conversar. Só se estivessem dispostos a entender que vocês são duas entidades separadas e que tá tudo bem ser duas entidades separadas. Entende? Então, essa é a mensagem aqui do que você pode não estar conseguindo enxergar entre vocês, tá bom? Inclusive, se você gostou desse vídeo, peço que você dê um like, compartilhe, se inscreva aqui no canal, tá bom? E se você puder deixar também um comentário dizendo o que você achou ou qual é a sua situação, tá? Isso me ajuda bastante aqui e eu vou gostar muito de receber, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Vamos lá então aqui para a pedrinha de número 2, laranja. Vamos lá, pedrinha laranja de número 2, vamos entender o que você não está conseguindo enxergar dessa situação. Desculpa que eu tive um soluço, tá, gente? Ainda tô me recuperando ainda da gripe, então às vezes ainda tô tendo alguns tipos de barulhinhos aqui, mas espero que vocês relevem, que é complicado, esse frio é difícil. Opa! Vamos lá, então, deixe comentários aqui embaixo pra mim, pra eu poder entender o que vocês estão achando dessas tiragens. E vamos ver aqui direitinho o que você não está conseguindo enxergar que é importante dessa situação. Olha, vocês estão que estão. As cartas estão virando que é uma beleza. Vamos lá. Vamos lá. Cá. Dez de copas. 3 de copas. 7 de paus. Olha, aqui é uma mensagem de você entender que não tem problema você defender o seu lado, sabe? Nesse envolvimento. Aqui há bastante isso. Esse 7 de paus, ele é bem forte para dizer que você precisa entender que nesse envolvimento o que você gostaria, o que você quer é importante. Só que assim, sem você defender isso, mas de forma mais leve. Talvez você seja uma pessoa que defende os seus ideais,
às vezes de uma forma muito brusca. Porque o 10 de copas aqui no negativo é uma carta que acaba sendo bastante forte e até remetendo às vezes a uma certa ilusão, ou uma manifestação muito forte de... Sabe quando a gente sonha muito alto? Ou a gente tem um ideal muito grande, muito grandioso do que a gente quer, do que realmente nos realiza, do que realmente é bom, do que realmente é... E aí a gente fica defendendo, às vezes, uma ideia, um ideal, e não vive o que é o possível, o que é o gostoso, o que é o tangível, o que é o que está acontecendo realmente. E aqui, como é uma tiragem para o casal, isso pode vir dos dois lados, tá? Porque eu não tô fazendo uma tiragem necessariamente só para você, eu tô falando de... Então, essa posição pode vir de você, da pessoa ou de ambos, tá? E aqui, diferente da outra tiragem, na outra tiragem ficou mais claro que vinha de ambos ali. Agora, aqui pode ser tanto de um quanto de outro, quanto dos dois, tá? Provavelmente, inclusive, deve ser uma coisa que vem dos dois. E aqui eu acho que tem um potencial muito grande da maior parte das pessoas que estão vendo esse vídeo, delas não terem um relacionamento sério com a pessoa, né? Terem um relacionamento talvez mais casual, ou então fica de vez em quando, ou tá se conhecendo ainda. Essa 3 de copas aqui é bem forte nesse sentido, sabe? De mostrar que vocês ainda estão, talvez, se conhecendo, tentando se entender, entender qual é a dinâmica emocional entre vocês, como que vocês se comportam um com o outro, como que as coisas são. Então, assim, há aqui realmente uma tendência da maior parte das pessoas não estarem em um namoro com a pessoa, um casamento. E se você está, às vezes esse relacionamento, esse casamento já está há muito tempo ali, né? Vocês já estão há muito tempo juntos, então é como se você estivesse num ponto em que você estivesse sentindo que se você não defender com unhas e dentes os seus... o que você quer, o seu ideal, o que você gosta, o que você pretende para sua vida emocional, você não vai conseguir, né, dessa pessoa. Então, aqui pode ter um movimento... E assim, eu não vou nem dizer de ataque, tá? Aqui não tem tanto ataque, mas é muito defesa, sabe? Você se defendendo demais, você se colocando numa posição muito tensa num envolvimento que, em tese, deveria ser mais leve, né? Para ser mais gostoso, ser mais acolhedor e você não ter que ficar nessa posição tanto assim, sabe? Então aqui me parece muito que você tá ou nessa posição de querer muito defender o que você quer, porque você não... Você é uma pessoa que às vezes sonha muito, que você tem um ideal muito grande, ou porque você tem muito certo pra você exatamente o que você quer, o que realmente satisfaz, o que realmente é bom pra ti. Ou então você já tá numa dinâmica com essa pessoa que te deixou nessa posição meio defensiva, porque você não sente que vai ter dela o que você queria ter, sabe? Então, aqui há uma certa mensagem bem meio clara pra mim de, olha, se você tá se prestando a viver isso com essa pessoa, a ter esse envolvimento, se você está disposto ou disposta a estar com essa pessoa, que parece que você está disposta, que aqui do lado positivo, o 7 de paus com o 3 de copas pode me falar de você querendo manter isso, querendo ficar ali, querendo estar ali, querendo que isso continue, querendo manter o envolvimento, querendo que isso dê frutos, que isso possa se desenvolver, que vocês possam se ver mais vezes, que possam... Você querendo manter, né, essa posição aqui, de estar com essa pessoa. Se você está assim, por que você não vive o que realmente está sendo ofertado
em vez de ficar tão tenso ou tensa no que você acha que deveria ser o que tem que ser vivido. Tá entendendo? Não sei se eu fui clara, mas assim, se você acredita, se as suas crenças dizem que essa pessoa não pode te oferecer esse 10 de copas, e aí você tem que estar constantemente tendo que, tipo, se defender disso, defender o que você acredita, o que você gosta, o que você quer. Então, isso tá sendo produtivo realmente pra você? Isso tá te trazendo realmente o que você gostaria? Está sendo bom de verdade? Por que não se prestar a viver o que está sendo ofertado, né? Entende? E aqui eu não estou falando que a espiritualidade está dizendo para você que, poxa, essa pessoa, digamos que é um ficante, que aí ele tá ficando com várias outras pessoas, você não gosta disso, você é uma pessoa que gosta de estar só com a pessoa, e aí você vê ele fazendo isso e tal, não sei o que, você não tá gostando, você tem que toda hora ficar ali apertando a pessoa para saber se a pessoa vai assumir um compromisso com você ou não. Eu não tô falando que você tem que aceitar isso, não é esse o ponto. O ponto é, se você está querendo manter essa pessoa, aqui está dizendo que, assim, essa pessoa, neste momento, pelo menos, que vocês estão vivendo, o que é importante que você saiba é que é isso que ela tem para ofertar. É esse 3 de copas, não é o 10 de copas. E que você ficar defensiva e ficar defendendo exatamente o que você quer, da forma que você quer, provavelmente não vai fazer essa pessoa mudar e transformar ela de repente num 10 de copas. Entende? Esse é o ponto aqui. Porque você vai ficar nessa posição do 7 de paus, defendendo o seu espaço e querendo. Mas as coisas vão provavelmente continuar num 3 de copas, continuar numa leveza. Ou então vão ficar por um período assim, porque aqui eu não tô dando uma sentença pra vida inteira, tá, gente? Não é esse o ponto. Eu tô falando assim das energias do momento, né? Dos próximos tempos aí, porque quando minha tiragem não tem data, geralmente é para 3 meses a leitura, né? Então, provavelmente nesse período de 3 meses é mais ou menos assim, as coisas vão ficar nesse lugar meio de 3 de copas e não 10 de copas, sabe? E o 3 de copas é uma leveza. Pode ter aqui comprometimento? Pode. Mas aí dentro de um parâmetro mais leve, que provavelmente não é da forma como você vê, que é o 10 de copas. Que seria o que você mais quer, né? Uma coisa extremamente mais alicerçada, segura, que te dá uma realização total, sabe? Porém, aqui tem potencial bom, porque o 3 de copas não é uma carta negativa no sentido amoroso, afetivo. É uma carta que me fala, inclusive, de você podendo ter momentos bem legais com essa pessoa, bem bons, mas que vão ter essa característica mais leve, um pouco mais inconstante, né? Não tão firme, sabe? E ainda assim, com 7 de paus aqui, pode me falar que depois, com o tempo, isso pode vir a ficar mais firme, a ficar mais estabelecido, mas ainda nesse tom de leveza. Talvez vocês não alicercem um relacionamento, sabe? E se vocês estão num relacionamento, aí você queria que a pessoa fosse mais clara em sentimentos, ou você queria que a pessoa fosse mais dada a você, ou você queria que a pessoa fosse mais aberta. Aí, aqui, pode falar de alguma dificuldade nisso, por exemplo, tá? Da pessoa tendo dificuldades de ser tão aberta assim, mas ela podendo demonstrar pequenos gestos, podendo mostrar que se importa, que está ali, né? E aqui, digamos que esse 7 de paus esteja falando do outro, né? Não esteja falando de você. Você fala assim, nossa, Metoia, não tem nada a ver comigo isso daí. Se estiver falando do outro, está falando que o outro, ele pode estar se sentindo um pouco dele ter que ficar se defendendo, sabe? Do que ele acha que seria bom entre vocês, né? Da outra pessoa tendo que se defender e ela talvez não gostando de as coisas tão leves assim, tão soltas, né? Isso pode também ser do outro lado, como eu falei, tá? Pode ser que seja mais da outra pessoa do que você.
E aí vale você analisar se você quer dar para essa pessoa mais do que você dá hoje, né? Se você não quer abrir mais isso, se abrir mais a ela. E se você não quiser, aí você sabe que essa pessoa provavelmente está se sentindo assim, nessa posição de ter que defender o espaço dela, de não estar muito confortável, tá? Mas aqui, eu diria que para a maior parte das pessoas deve ser vindo de você ou dos dois esse posicionamento de defender o que é bom. Porque é engraçado, né? Que o 10 de copas para você, às vezes pode ser assim, é um relacionamento estável, tranquilo, calmo, onde eu sei exatamente, é meu namorado, ou é meu noivo, ou é meu marido, sei exatamente quando chega, quando vai trabalhar, o que faz, o que sente, o que deixa de sentir, o que pensa, lá, lá. E às vezes para outra pessoa isso não é um 10 de copas, isso para ela não é uma coisa que deixa ela confortável. Às vezes para outra pessoa o que deixa ela confortável é o quê? Tenho essa pessoa, conheço ela aos pouquinhos, se envolve aqui, aí depois cada um vai viver sua vida, aí quando a gente tá afim a gente se encontra de novo, e aí depois a gente vê se a gente dá um passo além, mas a gente conversa bastante, vê se faz sentido. Entende? Às vezes para outra pessoa ir aos poucos é mais confortável, é o 10 de copas dela ir aos poucos. Ou ter uma coisa que é um pouquinho mais instável, assim, que ela prefere. Mas na cabeça dela, essa estabilidade, na verdade, é algo bom. Entende? Então, tenha em mente isso aqui, tá? Porque o que você precisa enxergar dessa situação que é importante é essa defensiva e essa posição que pode acabar não ajudando muito você, tá? Ou ajudando a pessoa. Porque vocês precisam meio que entender que defender o que é importante seu é válido, tá? Você deve defender, não tem problema você defender, mas até certo ponto. Porque se você vai defendendo, 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 e você vai vendo que as coisas não mudam, então talvez ou você deva se entregar a viver aquilo que a pessoa está te dando, né? Ou você precisa ultrapassar isso e ver quem vai te dar isso que você quer, o 10 de copas. Porque essa pessoa não tá te dando. E aí vai ficar assim, vai fazer sentido você só ficar defendendo, 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 defendendo o que você quer. Então, assim, tomar cuidado, porque se defender e ter em mente que você tem direito a ter o que você quer é importante. E isso eu não estou negando. Até no começo acho que eu falei exatamente isso, né? Tudo bem defender, mas não a qualquer custo, acima de qualquer coisa, de qualquer jeito, e sem observar o que está sendo ofertado, e sem aproveitar o que está sendo vivido, porque você está querendo outra coisa e não o que está sendo ofertado, tá bom? Então, essa é a mensagem aqui, dessa pedrinha. De número 2, agradeço sua presença aqui comigo, peço que você dê o like nesse vídeo se você gostou, compartilhe, se inscreva no canal, também deixe comentários aí pra mim sobre se a tiragem fez sentido pra você, o que tá acontecendo contigo, e também se você quiser fazer perguntas para eu ver aí temas para poder fazer vídeos, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Vamos lá para a pedrinha de número 3, pedrinha amarela. Vamos lá, pedrinha amarela. Vamos ver o que você não está enxergando que é importante. Peço também que você deixe comentários aí embaixo para mim. Eles são importantes para eu entender o que você está achando das tiragens. Comente a sua situação, comente se fez sentido, como é que está sendo para você, tá bom? E vamos lá ver o que você não está conseguindo enxergar que é importante sobre vocês. Oito de copas no negativo, 3 de paus no positivo
e Rei de Espadas no central. Bom, vamos lá. Olha. Aqui há uma energia, assim, eu diria que essa energia provavelmente vem mais da pessoa, da relação, a outra pessoa que não você, esse Rei de Espadas aqui. Porque aqui, tanto na... Porque assim, na tiragem de número 1, foi uma energia que eu senti dos dois. Na número 2, foi uma energia que podia ser tanto de um quanto o outro, quanto dos dois. E aqui eu sinto que talvez seja mais uma energia que vem da outra pessoa. Mas aí você analise se pode vir de você, tá? Mas acredito que mais do outro, de quem você tá pensando aí. Mas assim, esta pessoa que você mentalizou, ela tem um pensamento muito frio, né? Assim, das circunstâncias. Uma pessoa muito racional. Eu disse frio, mas assim, aqui tem o 8 de copas que me fala dessa pessoa tendo sentimentos e tendo vontades e tudo mais, e ela pode parecer pra você uma pessoa extremamente desapegada, né? Assim, uma pessoa que, como se tivesse, dane-se, né? Esse aí de espadas com 8 de copas me deu bem essa sensação, assim, de que você pode sentir como se o outro tivesse assim, tô nem aí. Mas assim, eu não acho que é o caso. Essa pessoa ela tem sentimento. O 8 de copas, ele sempre marca uma finalização que ela é... que tem a ver com deixar algo que tem significado para a pessoa. Inclusive aqui, na maior parte das pessoas, vocês podem estar afastados, tá? Por causa dessa energia do Rei de Espadas com o 8 de copas, é bem forte vocês estarem afastados. E se não estiverem, as coisas podem estar bem frias. Ou você está sentindo essa pessoa muito fria, ou essa pessoa meio desconectada, assim, ou parecendo desconectada, como eu falei, meio dane-se, sabe? Mas não acho que ela não sinta. É só que é uma pessoa que é muito voltada para esse pensamento racional, que se poda muito na questão dos sentimentos. Ou que ou se ela não se poda, ela tem essa característica de ser assim naturalmente. Porque tem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que se podam, que se... elas se limitam, sabe? Elas não são assim, mas elas se impõem isso. Seja por conta das vivências que elas tiveram, seja porque alguém falou que deveria ser assim. Enfim, a questão é, elas às vezes se podam. E tem gente que é naturalmente assim. E aí aqui, assim, independente de ser um caso ou outro, a pessoa, ela tá nessa posição meio racional demais, né? Quando a gente fala de sentimentos, o Rei de Espadas, ele acaba sendo, quando a gente fala de relações, né? Ele acaba passando esse ar de, né? Uma pessoa muito fria, né? E eu acho que talvez o que você não está conseguindo ver direito é que essa pessoa, ela realmente tá sendo assim, sabe? Eu não sei se talvez você esteja, por você gostar dessa pessoa, você possa estar meio não vendo que essa pessoa tá sendo talvez um pouquinho fria demais. Que ela tá sendo. Porque aqui a gente tá falando do que é importante você saber, que você não tá conseguindo enxergar. E aí você vem o Rei de Espadas no meio dessa tiragem, falando dessa pessoa. Talvez o que você tenha que saber é que realmente essa pessoa está sendo talvez um pouquinho fria demais. Essa pessoa talvez esteja sendo dura demais. Às vezes você pode ter vindo nesse vídeo justamente pensando assim, caramba,
nossa, isso aqui tá me machucando, isso aqui, né? Ou isso aqui não tá muito legal. Poxa, o que eu não tô vendo, né? Aí você vem aqui e aí você o quê? Descobre que realmente essa pessoa não tá facilitando muitas coisas, né? E aqui aqui a mensagem é um pouquinho mais chata, porque eu acho que essa pessoa, ela pode ser alguém meio. Sabe aquela pessoa que ela é meio autocentrada? Que ela às vezes pensa um pouquinho demais nela mesma, né? Não dá muito espaço pro outro. Ela foca muito no que é bom pra ela, sabe? Então aqui tem essa energia, né? Ainda mais com esse efeito de copas que você pode estar vendo ela desapegada ou ela agindo de uma forma meio. Sabe aquela pessoa que parece às vezes meio descolada, assim? Ah, meio. E descolada no sentido de descolar, né? De não tá colado, né? Não tá. Ela tá meio apática ao envolvimento. Você pode sentir ela assim. Não, como eu falei, eu vou repetir. Não acho que é algo que ela realmente está sentindo, porque o Oito de Copas, pra mim, aqui me fala dessa pessoa, dentro dela, ter sentimentos e ter algo que. Ela age assim, mas no fundo tem uma coisinha ali que dói, sabe? Ela pode agir assim por orgulho, por ela acreditar que é o melhor. Enfim, e até o 3 de paus aqui me fala sobre ela achar, às vezes, que talvez agir assim é uma atitude que abre potenciais bons, sabe? Que traz potenciais que sejam benéficos, né? Talvez ela seja alguém que acredita que se ela se abrir demais ao sentimento, ela vai ficar muito dependente, ou ela vai ficar meio cega, sabe? Esse tipo de coisa. Essa pessoa pode ter essa característica, tá? Porque esse 3 de paus aqui me fala dela querendo. Dela não querendo se se prender em uma coisinha muito previsível. Ela quer uma coisa abrangente, assim, sabe? E aí aqui eu não vou fazer previsões de como ela vai necessariamente agir com você, porque não é o intuito deste vídeo, né? O intuito desse vídeo é saber o que você precisa saber que você não está enxergando aí, né? O que é importante saber. Mas aqui me veio uma sensação de que ela pode estar vislumbrando questões que são melhor boas para ela, principalmente. E não tanto bom para vocês como casal. E eu sei que é uma mensagem chata e difícil de receber, né? Mas essa sensação me veio, né? Por conta da disposição das cartas, é a intuição, né, gente? Não tem muito o que falar. Mas, assim, ela tá aqui no centro. Eu não sei se talvez você seja uma pessoa que se coloque muito foco nela também. E aí meio que dê poder a ela de forma que ela sinta que tudo bem ela agir assim, sabe? Ser mais fria ou ser mais. Até tô afim muito de tirar mais uma carta pra essa pessoa. 5 de ouros. Essa pessoa, ela ela se comporta assim um pouco por ser uma pessoa às vezes meio insegura, né? Sabe aquela pessoa que coloca limites nas emoções porque ela acredita que é dessa forma que ela vai conseguir ficar bem e não vai se colocar numa posição de vulnerabilidade, não vai se colocar numa posição de. Ela prefere o quê? Colocar você numa posição de vulnerabilidade, entende?
E isso, gente, não tô falando que essa pessoa é ruim, tá? Esse não é o intuito do vídeo, não é fazer você ficar com raiva da pessoa. A questão é fazer você enxergar. Analise bem, né, os comportamentos que ela teve com você até agora e veja se não é o caso. Mas essa pessoa, ela pode agir dessa forma meio fria ou ser meio assim, por uma questão dela não querer se vulnerabilizar. Ela já pode ter se vulnerabilizado em outras relações, ela pode já ter sofrido algumas situações, com alguns envolvimentos que fizeram ela ficar muito vulnerável. E aí hoje ela não se permite. Então o que ela se permite? Ela se permite ficar nessa posição mais alheia, né? Mais, que parece mais desapegada, assim, que se afasta, que não fica ali demonstrando sentimentos muito e querendo deixar as perspectivas abertas do que pode, do que ela vai, para ela poder galgar o que é melhor para ela, principalmente, tá? Agora sim, há potenciais dela aqui, podem haver potenciais dela ver questões entre vocês, tá? Porque o 3 de paus aqui pode me falar dela querendo viver coisas com você ainda, dela, por exemplo, se vocês estão juntos, né? Ela pode ver potenciais aqui de o futuro, só que muito pensando da perspectiva do que ela acha bom pra ela. E menos do que ela acha bom, assim, num geral, sabe? E eu falo isso porque ela veio na energia central, né? Ela está no foco aqui. E aí, com essa energia desse 8 de copas, né? Me fala dela ficando realmente nessa posição muito de conforto, né? Vamos ver um pouquinho mais. 7 de paus. 3 de copas, Então, assim, aqui eu diria para que, como conselho, você precisa trazer essa racionalidade para você. Essa pessoa está muito racional nesse envolvimento de vocês. Essa pessoa está muito pensando nela, no que é bom para ela, com receios. Ela tá querendo se manter desapegada para até potencialmente vislumbrar envolvimentos que ela por exemplo, digamos que vocês estão ficando. Ela não, me parece aqui que ela não tá muito aberta a realmente construir algo, sabe? Porque ela quer manter as perspectivas, né? Vieram 2, 3 aqui. Então ela pode estar querendo deixar em aberto as possibilidades dela, nesse sentido emocional, amoroso. Se vocês estão num compromisso, aqui ela pode ver potencial entre vocês de futuro e de fazer as coisas funcionarem, mas do tipo, é como se essa pessoa nunca quisesse, não vou dizer nunca, né? Eu odeio essa palavra, não é muito boa, na verdade, porque não. Mas pelo menos nesse período de 3 meses, porque quando a minha tiragem não tem tempo, geralmente são por 3 meses, é como se ela, assim, por mais que ela esteja com você, esteja no amor, esteja presente, ela ficasse se defendendo, né? Um pouco ali, por conta dessas inseguranças dela. E aqui nesse 3 de copas ela ficasse não se doando por completo, sabe? Assim, pro relacionamento. Ela ainda ficasse, assim, pensando, o que que nós, o que que é melhor pra mim, né? O que que eu vou conseguir de melhor pra mim, sabe? Essa pessoa, ela tem essa característica de talvez por ter sofrido com outras pessoas, ela acabar pegando um pouquinho do que fizeram com ela, fazer um pouco no relacionamento que vocês estão desenvolvendo. Então, aqui é muito um chamado para você não se doar também totalmente para essa pessoa, não se doe, não se coloque nessa posição de vulnerabilidade com ela, porque ela vai ser uma pessoa que vai pensar nela, pelo menos nesse momento, nesse período da vida dela, ela vai pensar mais nela.
por conta das vivências dela, do que foi, do que fizeram com ela, de como se comportaram com ela. Então, assim, se abra para outras pessoas, viva outras coisas. Se você está num relacionamento com ela, pense se você, como que você vê o futuro com essa pessoa, considerando como ela está se comportando. E defenda o que é bom pro seu futuro, tá? Não se apegando apenas a ela. Não faça isso com você. Porque se essa pessoa tá pensando muito nela, você também tem que fazer o mesmo movimento de pensar muito em você, tá? Há esse chamado aqui de você não se doar totalmente a essa pessoa, de não ficar presa apenas a ela, né? Mesmo que vocês estejam num relacionamento, e não estou, lógico, incentivando aqui traição, tá, gente? Pelo amor de Jesus Cristo, não é isso que eu estou incentivando. Até porque eu sou bem contra, né? Apesar de cada um decidir, sou uma pessoa contra isso. Mas aqui o que eu digo é, se essa pessoa está se comportando assim, não se doa totalmente, se fica ainda pensando, será que é isso mesmo? Fica se fechando, não se doa, não se abre para você, parece desconectada, por mais que ela tenha sentimentos, porque aqui me fala dela tem sentimentos. Mas ainda assim, se ela se comporta assim, por que que você tem que ser uma pessoa que vai estar ali por vocês dois, assim, de forma tão... Entende? E aí aqui o chamado é, faça suas escolhas. Analise o cenário futuro e veja essa pessoa que eu quero do meu lado, que se comporta assim. Ou até tenha uma conversa com ela. Porque aqui também há um potencial de conversa, se você quiser, de conversar. Mas conversar de uma forma bem franca, colocando bem claro os seus limites, o que você quer, o que você não quer para sua vida, para ver se essa pessoa dá uma acordada, porque ela tá realmente muito centrada, autocentrada nas questões dela. E é isso, é importante você saber. E aí, em contrapartida, você tem que fazer um movimento parecido, pensando em você. 3 de paus com 7 de paus é muito, abra a sua mente e defenda o que é importante para você, do que é bom para o seu futuro, do que você crê que é bom para você, de forma bastante racional, pense bastante racionalmente também. E não se deixe entregar, né, de forma... Não fique vulnerável a uma pessoa que não está se entregando da mesma forma a você, tá bom? Então é isso. Sei que essa leitura foi um pouquinho mais complicada, delicadinha, mas espero que você tenha gostado, que tenha sido importante para você receber essa mensagem e que você, se gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, deixe comentários aí também para mim, fale o né, o que tocou para você nessas leituras, o que fez sentido, o que não fez, e também, se qualquer coisa, deixe temas aí para mim, para eu poder fazer outros vídeos para vocês, tá bom? Muito obrigada pela sua presença, tchau!